Agora à noite, com a graça de Deus, nós estaremos meditando no capítulo 2, a partir do versículo 18 até o versículo 22. Aqueles que nos acompanham, nós temos a alegria também de contar com vocês. E, por favor, pegue aí a sua Bíblia e abra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 18 ao 22. Como eu disse, nós estamos em uma série. Então, se você perdeu as mensagens anteriores, você pode ir no canal da nossa igreja e olhar lá os cultos da igreja. Está toda uma sequência de exposições do Evangelho de Marcos. Então, é importante que você acompanhe na sequência, porque você não perde a linha de pensamento, qual é a temática geral do livro, tá certo? Aproveitando que eu estou falando do canal da igreja, se você ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, por favor, se inscreva, marque lá o sininho para você receber as notificações e também nos ajude a compartilhar o conteúdo do canal, que são os cultos da nossa igreja. Então, quanto mais você compartilhar, mais pessoas serão alcançadas e maior relevância terá o canal da nossa igreja. Então, quem está nos assistindo, por favor, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe. E quem está aqui, a mesma coisa, nos ajude aí a divulgar esse meio de comunicação que tem sido uma bênção para a vida da nossa igreja, para a vida de centenas de pessoas. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 18 até o verso 22, palavra do Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que ele será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ilumine, que nos agracie com a sua santa palavra. Ó Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por esta oportunidade bendita, sacrossanta, obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão, e nós queremos, ó Deus, suplicar ao Senhor, que o Senhor nos agracie com o entendimento, com a iluminação, que somente o teu Espírito Santo pode nos dar, para ministrarmos a tua palavra nesta noite. Que cada um que entrou aqui, ou que está nos assistindo nesse momento, ou que verá esse vídeo futuramente, possa ser, ó Deus, edificado, instruído, transformado pela tua palavra. A começar em mim, Senhor, que essa palavra venha produzir frutos para a glória do teu nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Mantenha aí a sua Bíblia aberta para a gente considerar esse texto da palavra do Senhor. E eu espero em Deus que o Senhor nos traga luz e entendimento nesse texto tão precioso. À guisa de introdução, eu gostaria de destacar pelo menos 2 ou 3 pontos para a gente entender melhor esse texto. Em primeiro lugar, que não necessariamente ele está numa ordem cronológica. Eu tenho repetido isso
diversas vezes, mas é importante, porque essa informação, ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, não necessariamente segue uma ordem cronológica com o que foi dito anteriormente. E o que foi dito anteriormente é que Jesus estava na casa de Mateus, num almoço ou num jantar, estava à mesa com publicanos e pecadores, e foi o sermão de hoje pela manhã. Então, essa informaçãozinha aqui, ora, não necessariamente é uma informação cronológica, mas tem a ver com o tema que Marcos está tratando. Os evangelhos são uma narrativa teológica. Então, a segunda coisa que eu queria destacar é que nós estamos na segunda parte do evangelho de Marcos, que compreende do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6. E o que é que contém aqui? Contém aqui 5 episódios, 5 histórias escolhidas por Marcos, histórias reais, fidedignas, que Marcos escolheu, que não necessariamente estão numa ordem cronológica, mas que vão retratar para nós a oposição que Jesus passa a enfrentar por parte dos líderes religiosos do seu tempo. No capítulo 1 nós tivemos a glória de Cristo, mostrando todos aqueles episódios revelando Cristo como Messias, como Filho de Deus, como aquele que vence o diabo, como aquele que tem poder sobre as enfermidades e por aí vai. Mas o capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6, e na verdade nós poderíamos dizer até o final do Evangelho, mas aqui necessariamente nós temos 5 histórias para mostrar a oposição. Jesus começa a enfrentar a oposição. No primeiro momento, essa oposição é velada, que é o início aqui, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Eles pensam, eles estão avaliando consigo mesmo, mas Jesus conhece os pensamentos. Depois, a oposição ela é manifestada aos discípulos, e aí a coisa já vai se aproximando de Jesus. E no texto que lemos, mais uma vez, os líderes religiosos, as pessoas daquela época, estão se opondo ao Senhor Jesus, e agora vai ficando mais direta. Eles vão chegando mais próximo, até culminar no capítulo 3, na última história que Marcos vai contar para nós, capítulo 3, versículo 1 ao 6, que no versículo 6 diz assim: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Então você tem aqui um acrescendo, você tem aqui uma progressão da oposição. Primeiro eles pensam no coração, depois eles falam com os discípulos, depois eles vão falar mais diretamente com Jesus, depois eles advertem a Jesus, que é na questão do sábado, e por último eles conspiram para matar o Senhor Jesus. Então, primeiro, não é cronológico. Segundo, está mostrando aqui essa questão da oposição. Terceira coisa, para a gente entender esse texto, nós temos que entender que a piedade judaica ou a religião judaica, ela se resume em 3 práticas. 3 coisas resume a devoção judaica, que está lá no capítulo 6 de Mateus. A oração, o jejum e a caridade ou as esmolas. Então, um judeu piedoso, ele tem essas 3 coisas como marca: oração, jejum e esmolas. E Jesus vai combater no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, não essas práticas, mas ele vai combater o fato de, muitas vezes, nós estarmos praticando essa justiça, essas práticas religiosas, essas práticas devocionais, não para a glória de Deus, mas com o fim de ser visto pelos homens. Então, quando você ora, quando você jejuma, quando você dá esmola, quando você cumpre os pré-requisitos da religião, pura e simplesmente para ser visto pelos homens, você está
completamente equivocado. Então nós temos aqui a segunda prática religiosa dos judeus, que é o jejum. E esse texto vai trabalhar para nós aqui essa questão do jejum. A oposição está crescendo em relação a Jesus, primeiro, porque ele perdoou pecados, ele não podia perdoar pecados, porque eles entendiam que só quem pode perdoar pecado é Deus, só que eles não reconheciam Jesus como Deus. Segundo, a oposição está crescendo, porque Jesus, ele vai se assentar com publicanos e pecadores, e aí como é que ele é de Deus, se ele se assenta com pessoas impuras, com pessoas imundas, com pessoas que não cumprem a lei de Deus, com traidores da nação, que eram os publicanos e pecadores. E agora, porque Jesus e os seus discípulos, aparentemente, é importante destacar isso aqui, aparentemente, ele não estava cumprindo um dos pré-requisitos fundamentais de um judeu piedoso, que era o jejum. Como é que ele poderia ser de Deus se os seus discípulos, se ele, é claro que quando eles acusam os discípulos, eles estão acusando Jesus, porque os discípulos seguem a Cristo. Então, quando eles estão acusando que os discípulos não jejuam, eles estão acusando Jesus como mestre dos discípulos, que não ensinou eles a jejuar. E aí, eles dizem, olha, os fariseus jejuam, os discípulos de João jejuam, por que os teus discípulos não jejuam? O Senhor está quebrando um dos 3 pilares da lei, um dos 3 pilares da piedade, da devoção judaica. Então, esse camarada não pode ser de Deus. Não pode ser de Deus. Só que era uma quebra na mente deles, porque Jesus não está quebrando a lei de Deus. Pelo contrário, ele está indo de encontro à tradição dos homens, e nós vamos ver aqui. Então, com a sua Bíblia aberta, vamos olhar o texto e, a partir da exposição, tirar dele algumas lições para nós. O texto começa dizendo assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Os discípulos de João, nós temos poucas referências sobre eles no Novo Testamento. Aqui em Marcos vai aparecer nesse texto, e mais na frente, lá no capítulo 6, e depois silenciam. Mas nesse período aqui, João já havia morrido. Mas ainda temos os discípulos de João, que têm uma ligação muito forte com os discípulos do Senhor e com o próprio Senhor Jesus, porque João havia apontado para Jesus. Mas os discípulos de João, aqui, estão sendo colocados em pé de igualdade com os fariseus. Por quê? Porque tanto os discípulos de João, como os dos fariseus, na verdade, os exegetas questionam essa questão aqui, de que havia como que discípulos dos fariseus, havia gente que estava seguindo, né, aquela linha dos fariseus. Então eles jejuavam, eles estavam jejuando. O que acontece aqui? Vamos entender esses 2 grupos. Primeiro, os discípulos de João é fácil, eram aqueles que seguiam João, e, como eu disse, são poucas informações que nós temos sobre eles. Mas quem eram os fariseus? Os fariseus, eles entraram para a história de forma muito negativa. Toda vez que a gente fala de um fariseu, a gente fala de forma negativa. Você quer irritar alguém, chame ele de fariseu. Só que os fariseus, eles surgiram naquele período interbíblico entre Malaquias e o Evangelho de Mateus, que é aquele período de 400 anos. Eles surgiram por volta do ano 168 a.C. E como é o surgimento dos fariseus? Primeiro, a palavra fariseu significa separado, ou poderíamos também dizer santo, porque a palavra santo quer dizer isso, separado. Os fariseus, eles são considerados assim, porque nesse período interbíblico, houve uma infiltração da cultura helênica, ou da cultura grega, entre os judeus. Alexandre estava dominando o mundo, e a cultura helênica estava invadindo o ambiente judaico, a ponto de eles estarem correndo o risco de perder as suas tradições
porque a cultura grega estava chegando lá e tomando conta daquele ambiente. Então você tem, por exemplo, a revolta dos Macabeus. E nesse contexto vai surgir os fariseus, os puros, os santos, os separados, aqueles que, por causa do amor que tinham para com a lei, para com a Torá, eles não aceitavam aquele processo de aculturação helênica no meio do seu povo. Eles não aceitavam. Então, quando você olha para um fariseu nesse contexto, o fariseu era alguém que a gente considera. Na verdade, Jesus estava mais próximo dos fariseus do que dos saduceus ou de outros grupos, como os zelotes e tantos outros. Por quê? Porque enquanto os saduceus eram um grupo religioso, mas que tinha mais característica de um partido político, os fariseus não. Os fariseus, eles zelavam pela lei, eles acreditavam em doutrinas que nós acreditamos, eles eram zelosos com a lei de Deus e não aceitavam o processo de aculturação. Qual é o problema dos fariseus? É que esse zelo deles pela lei, esse zelo deles para preservar a lei e as tradições judaicas, fez com que eles se tornassem legalistas, religiosos, a ponto de não mais valer aquilo que vinha do coração, mas a exterioridade. E aí eles começaram a criar leis, regras, mandamentos, preceitos em cima da lei de Deus, e eles mesmos não cumpriam, mas julgavam aqueles que não viviam de acordo com essas regras criadas por eles. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, lá no livro de Levítico e em outros textos do Antigo Testamento, mostra que a prática do jejum no contexto judaico acontecia uma vez por ano. Uma vez por ano, o judeu ele tirava para jejuar, que era no dia da expiação, no dia do perdão de pecados. Então, naquele dia da festa da expiação, o judeu ele tinha por obrigação, estava na lei, que ele deveria jejuar durante o período de 24 horas. Por que isso? Porque era o dia da expiação, era o dia do perdão. E o jejum tem tudo a ver com essa festa. Por quê? O que é jejum? A palavra jejum, ela traz a ideia de lamento, de funeral, de tristeza. Então, o jejum significava dizer que você estava triste por causa dos seus pecados. Quando você jejuava, você estava lamentando por causa dos seus pecados, e naquele dia da expiação, que era o dia do perdão dos pecados, você apresentava ali os sacrifícios. Então, era o dia em que o judeu deveria jejuar. Na lei só tinha isso. Ou então, quando havia alguma questão de caráter nacional, então os judeus eles eram convocados para jejuar. Mas não passava disso. O que os fariseus fizeram? O que os líderes religiosos fizeram ao longo do tempo? Eles foram acrescentando dias e mais regras para o jejum. Então começou-se a criar mais no calendário judaico dias para que o povo jejuasse. A ponto de, na época de Jesus, no contexto aqui que Marcos está descrevendo para nós, um judeu religioso, um fariseu, ele tinha por obrigação jejuar 2 vezes por semana. Ele jejuava toda terça e toda quinta. Ou era toda segunda e toda quinta. É claro que não era um jejum de 24 horas, como o jejum do dia da expiação. Mas eles jejuavam do nascer do sol ao pôr do sol. E aí, quando alguém não cumpria isso, que é o que está acontecendo aqui, eles diziam que aquela pessoa ali não era de Deus, que aquela pessoa não era religiosa, que aquela pessoa não cumpria a lei, que aquela pessoa não era digna do nome da religião judaica. Então é preciso a gente entender isso
para a gente entender o contexto que Marcos está colocando aqui. Jesus não vai ser contra o jejum bíblico, o jejum que era praticado pelo povo de Deus no Antigo Testamento, que o próprio Jesus vai praticar no Novo Testamento, que na história da igreja nós vamos ter os grandes homens de Deus defendendo, os nossos símbolos de fé defendem o jejum. Por que eu estou colocando isso aqui, meus irmãos? Porque hoje existe aí alguns teólogos, até de linha reformada, que é contra a prática do jejum. Existe uma discussão aí, os teólogos de YouTube, né? Os blogueiros, aquela turma que não é membro de igreja, que não se submete a pastor e tal, mas que se acham os teólogos. E aí tem alguns no YouTube, nas redes sociais, dizendo, não, esse negócio de jejum não é bíblico. Jejuar não é bíblico. Jejuar é bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como na história da igreja, e os nossos símbolos de fé defendem o jejum. Agora, é claro que um jejum com propósito, não é um jejum pura e simplesmente por uma questão religiosa, ou para demonstrar que nós somos religiosos ou somos piedosos. Então, a nossa igreja, os nossos símbolos de fé defendem o jejum, por exemplo, em caso de calamidade nacional, em casos de uma extrema necessidade da vida da comunidade, então se convoca um jejum com toda a igreja. Isso foi feito esse ano já. A IPB convocou um jejum. Quem lembra aqui? No início da pandemia, a IPB convocou um jejum e oração, um dia de jejum e oração com toda a igreja. Então nós reconhecemos que o jejum é uma prática bíblica, uma prática para os nossos dias, e que Jesus nunca foi contra o jejum bíblico. Ele foi contra ao jejum e as práticas dos fariseus. Então, com isso em mente, eu acho que já dá para a gente entender aqui. Ele diz assim, ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Aí talvez você diga assim, pastor, pronto, eu entendi que os fariseus, eles estavam jejuando porque eles foram criando regras, mandamentos ao longo do tempo, a ponto de chegar nessa prática aí de 2 vezes por semana, eles jejuarem. Mas os discípulos de João, por que eles estão jejuando? Os discípulos de João estão jejuando, primeiro porque João era um asceta. João tinha essa prática, ele vivia no deserto, ele tinha todo um contexto de ascetismo. Segundo, porque João havia morrido. E lembra que eu falei que o jejum representa tristeza? Que o jejum tem a ver com a questão de uma tristeza funeral mesmo, de uma tristeza fúnebre. Então os discípulos de João, eles estavam jejuando, eles haviam perdido o seu mestre, o seu líder. Eles estavam jejuando e tendo essa prática por causa disso, do contexto que eles estavam vivendo. Alguns querem crer que eles estavam jejuando por causa da mesma questão dos fariseus. Mas fica um pouco difícil pensar assim, porque João, na sua mensagem, ele batia de frente também com a religiosidade dos judeus, dos líderes religiosos daquela época. Então, provavelmente, eles estão jejuando, primeiro, porque aprenderam com João, segundo, porque eles estão manifestando tristeza, eles estão manifestando esse sentimento por causa da perca de João. Mas aí, o que acontece aqui? Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram. Dá para você entender aqui que aqueles que questionaram não necessariamente eram os fariseus ou os discípulos de João, mas já são outras pessoas que estão questionando. Talvez discípulos desses fariseus, pessoas que estão observando. Há uma discussão muito grande aqui sobre esse alguns. Quem são esses alguns aqui? A que grupo eles pertencem? Quem é esse grupo? Quem são essas pessoas? Então vieram alguns e lhe perguntaram. Agora eles falam com Jesus. Antes eles falaram no coração, depois falaram com os discípulos, agora a oposição está chegando mais próxima, vai falar diretamente com Jesus. Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus? Aí, se você pegar o relato nos sinóticos,
vai dizer assim, muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam. Meus irmãos, é muito interessante o coração humano. Porque se esse texto aqui, ele seguir uma ordem cronológica, se ele tiver relação com o texto anterior, no texto anterior eles estão se opondo a Jesus porque Jesus estava comendo. Veja como o ser humano é contraditório. No texto de agora, eles estão se opondo a Jesus, aos discípulos de Jesus, porque eles estão jejuando? Não, porque eles estão comendo. Há uma ligação aqui entre esse texto. E a questão deles é, por que vocês estão comendo, participando de banquetes, participando de festas, participando de tudo isso? Vocês não deveriam estar jejuando? Vocês não cumprem a lei? Vocês não se submetem à lei? Como é que ele pode ser de Deus se ele está quebrando um dos 3 pilares da lei, que é o jejum? O jejum na perspectiva deles. O jejum de acordo com a tradição dos homens, de acordo com aquilo que os homens criaram. Porque Jesus jejuou, porque os apóstolos jejuavam, mas de acordo com a palavra de Deus. Então, eles levantam a questão: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Vocês gostam de uma festinha, né? De um jantar, de um almoço, como aconteceu aqui na casa de Mateus. Aí vem a resposta de Jesus. A outra coisa interessante desse texto, que eu ia destacar na introdução, mas esqueci, é que aqui a ênfase está sobre a resposta de Jesus. Jesus é o personagem central dessa história, e a ênfase, muito embora o Evangelho de Marcos ele dê ênfase às ações, aos milagres, aos feitos de Jesus, aqui nessa perícope, Marcos vai dar ênfase não às ações, aos milagres, mas ele vai dar ênfase ao ensino e à resposta de Jesus para aqueles homens. Porque a resposta de Jesus vai revelar a sua messianidade. Marcos não perde de vista o seu tema. Qual é o tema do Evangelho de Marcos? Provar que Jesus é o Messias, que ele é Deus. E todas as histórias que ele elencou, todos os relatos que ele escolheu, provam isso. Esse aqui não é diferente. No final, o alvo dele é provar que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus. E aí a gente vai ver aqui já como é que ele prova isso. Então, respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Marcos ele vai completar a frase, mas nos demais evangelhos eles deixam no ar. Mas é claro que essa pergunta retórica, aqui, ela só tem uma resposta: não. E aí Marcos completa dizendo assim: durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Que coisa extraordinária é o que Jesus está fazendo aqui. Porque aqueles homens estão se opondo a Jesus, estão se levantando contra Jesus. E aí eles levantam um questionamento muito sério. Era muito grave o que eles estavam colocando aqui. Os fariseus jejuam. Os discípulos de João jejuam. Ou seja, todo o povo judaico jejua. Mas os teus discípulos não jejuam. O Senhor não ensinou os teus discípulos a jejuarem. E se vocês não jejuam, vocês estão quebrando lá um dos 3 pilares da nossa religião. Aí Jesus vai, a partir desse exemplo, ele vai quebrar o argumento daqueles homens de uma forma assim extraordinária. Por quê? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Meus irmãos, a gente só vai entender esse texto se a gente entender o que é casamento na cultura judaica, que é totalmente diferente do nosso. O casamento na cultura judaica era uma festa tão extraordinária,
a ponto de, quando acontecia o casamento, aqueles que eram convidados para o casamento, ou que eram amigos do noivo ou da noiva, essas pessoas, elas ficavam livres até mesmo dos seus trabalhos. Detalhe, a festa de casamento não era como nos nossos dias. Meia hora de cerimônia, depois 1 ou 2 horas de recepção, e aí cada um vai para a sua casa. Não, no contexto judaico é totalmente diferente. A festa de casamento durava semanas. Durava 1 semana, 15 dias. E não era uma recepçãozinha qualquer. Era uma festa muito grande, com muita comida, muito vinho. Muita comida mesmo. Então, até os rabinos judeus, eles eram liberados das suas aulas de teologia durante 1 semana, quando ele era convidado para uma festa de casamento. Ele estava 1 semana livre. Na festa de casamento, não faz sentido jejuar. Porque é festa, é celebração, é alegria, é gozo. Muita comida, muito vinho, muita coxinha para comer, né? Então, faz sentido tristeza. Faz sentido, numa festa de casamento, você estar com um semblante fúnebre? Faz sentido, numa festa de casamento, você estar lamentando? Não faz sentido. Na festa de casamento, você foi para se alegrar com o seu amigo, para se alegrar com aquela moça que está casando, para se alegrar com aquela nova família que está surgindo. Aquele casamento, ele foi preparado durante anos e anos e anos. Eles foram prometidos lá na infância, depois eles ennoivaram, depois eles prepararam a casa. Aquele homem, ele viajou muito, trabalhou muito para construir tudo, e agora ele vai na casa do pai da noiva, ele pagou o dote, e ele agora está trazendo a sua noiva, junto com seus amigos, para a sua casa. E está ali todos os convivas, dançando, se alegrando, comendo, durante dias e dias e dias. Então Jesus olha para aqueles homens e diz assim: vocês estão questionando por que os meus discípulos não jejuam? Numa festa de casamento, vocês jejuam? Quando existe um casamento, no contexto do nosso povo, existe jejum? Não. Então, podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Aí ele diz: durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Não faz sentido. Não fazia sentido. Nem o noivo iria querer. Imagine você preparou a sua festa de casamento durante anos e anos. Vamos contar aí 10 anos. Fez o investimento maior do mundo. Convidou os tocadores. Muitas talhas de vinho. Muita comida. Tudo pronto. E aí chega um convidado seu. Chorando. Jejuando, com o rosto triste, fúnebre, contando desgraça e contando miséria. O que você faria? Ô, meu irmão, agora não é a hora, né? Ou você cai fora, ou então muda aí a cara, muda o semblante. Mas agora não é a hora. Você vai estragar a festa. Você vai estragar o casamento da pessoa. O sonho daquela pessoa era o sonho de toda jovem judia. Então, nesse período, eles não jejuavam, eles não lamentavam, eles não faziam aquilo que os fariseus determinavam, os próprios fariseus. Aí, Jesus diz: isso acontece enquanto o noivo está com eles. Agora a questão é, o que isso tem a ver com os discípulos? Tem tudo a ver, meus irmãos. E o que isso tem a ver com o tema de Marcos, de que Jesus é o Messias e Jesus é Deus? Tem tudo a ver. Porque o que Jesus está dizendo é que quando ele veio, e o fato dele estar presente com os discípulos, e ele trouxe o evangelho, esse momento é um momento de celebração.
de festa. O evangelho é algo que deve ser celebrado. É a festa do Cordeiro de Deus. É o noivo e a noiva, a igreja. Jesus é o noivo. Os discípulos, eles são, e aqui há uma superposição de imagens. Eles não só são amigos do noivo, mas eles pertencem a essa igreja, eles também são a noiva. Mas aqui os discípulos são colocados como o amigo do noivo. E aí, como Jesus está colocando, o fato de Jesus ser o noivo e estar presente, isso significa dizer que não havia motivo para jejuar, não havia motivo de tristeza. Durante centenas, milhares de anos, eles esperavam o Messias. O Messias chegou, não é momento de tristeza, é momento de festa, é momento de celebração, é momento de alegria. Mas por que esse texto é bombástico? Porque quando você olha para o Antigo Testamento vai colocar Deus como noivo e Israel como a noiva. E aí, quando Jesus usa essa imagem aqui para ele e os seus discípulos, o que ele está dizendo é que ele é Deus. O judeu ortodoxo, o judeu que conhece o Antigo Testamento, ele vai começar a entender que Jesus está se colocando mais uma vez no lugar de Deus, assim como ele fez quando perdoou pecados. Então, quando ele se coloca como noivo, aquele que está ali presente e que é o dono daquela festa, o judeu pode pensar assim: ele está se comparando a Deus do Antigo Testamento? Ele está se comparando ao Pai, que é o noivo de Israel? Não, isso aí não pode. Está dando para os irmãos entender por que essa narrativa está aqui? É exatamente para provar para nós que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus, e que como ele veio a motivo de festa, de celebração, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, ele se encarnou, ele se fez homem, e ele vai morrer por nós, e ele é o noivo da igreja, e ele vem buscar a igreja. E porque ele é o noivo da igreja, há motivo de festa, de celebração, de alegria nos nossos corações. Então ele diz assim: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. O noivo estava presente. Enquanto o noivo e a noiva estivessem ali, dançando, comendo, se alegrando, estivessem naquela festa, a coisa estava rolando. Enquanto tivesse vinho, enquanto tivesse comida e enquanto o noivo estivesse presente, que vai chegar um momento que o noivo diz assim: tchau, né? Muito embora na cultura judaica não era o noivo, a gente vai ver aqui na sequência. Os amigos é que se tocavam após uma semana, 15 dias, e a comida está acabando, ou chegou a hora da gente ir embora e deixar o casal em paz, né? Porque tem uns cananeus, inclusive aqui na igreja, que a turma casa, vai para a lua de mel e os cabas ficam ligando. Deixa em paz o novo casal. Então, o noivo estava presente. Não havia motivo para eles estarem tristes, para eles jejuarem, para eles estarem com o semblante abatido, fúnebre, tristeza no seu coração. Era motivo de alegria. Agora, olha o que o texto diz na sequência. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Aqui é um contraste, meus irmãos, com o que foi dito anteriormente. Porque o que Jesus está colocando agora para aqueles homens é o seguinte: e agora os discípulos é que precisam entender essa mensagem. Jesus está dizendo que pelo fato dele estar presente, quando o noivo está presente, há motivo de alegria, de festa, de celebração. Mas ele diz aqui: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Essa expressão será tirado aí, será arrancado. Eu não sei como é que está na NVT, Débora, como é que diz aí, mas é tirada a força.
Essa expressão aqui é muito forte. Ele está sendo tirado, ele está sendo arrancado daquela festa. Como é que diz, Débora? Tirado, né? Mas a ideia aqui, imagine aí, imagine uma festa judaica, uma semana de festa, de celebração, os tocadores, vinho, comida, dança, todo mundo feliz, a casa cheia, a rua ficava tomada de gente. De repente, alguém chega e arranca o noivo de dentro daquela casa e leva embora. O que vai acontecer naquela festa? Acabou a festa, irmão. Aquela noiva agora ela vai chorar. Os amigos do noivo agora vão chorar. Acabou a festa. O noivo foi tirado, foi arrancado, foi arrastado dali. A ideia com violência. O cara não queria sair. Você queria sair da sua festa de casamento? É claro que não. Então, Jesus diz assim, dias virão, contudo, em que lhe será tirado, ou seja, dos discípulos. Ele está dizendo, a pergunta foi, por que os teus discípulos não jejuam? E aí ele diz, podem porventura jejuar os convidados, os amigos do noivo? Agora, dias virão, contudo, em que lhe será tirado, ou seja, vai ser tirado dos discípulos, o noivo, o amigo, aquela figura tão importante. Lhe será tirado o noivo, e nesse tempo eles jejuarão. Jejuarão porque nesse tempo eles vão lamentar. Jejum aqui tem a ideia de lamento, de tristeza, de funeral, de um quebrantamento profundo. Eles foram completamente abatidos com aquela situação. O noivo foi tirado deles. A pergunta é, a que isso se refere? Não tenha dúvida, meus irmãos, que Jesus aqui já está dando um flash da sua morte na cruz. Jesus aqui já está dando um flash daquilo que iria acontecer com ele em sequência. Lembra que o capítulo é sobre oposição? Então o que Jesus está fazendo aqui é já mostrando para aqueles homens que no momento era festa, ele estava com os discípulos. Mas ia chegar um momento em que, por causa dessa oposição dos próprios fariseus, dos próprios líderes judaicos, eles arrancariam Jesus dentre os discípulos, e isso vai acontecer literalmente, e vão matar Jesus, e nesse tempo os discípulos vão se entristecer. Aí nesse tempo é tempo de jejum, é tempo de lamento, é tempo de quebrantamento. Esse texto aqui, ele traz para nós aquilo que está escrito lá em Isaías 53. Vá lá para Isaías 53, por favor. Olha o que diz aqui Isaías 53, que fala da profecia do servo sofredor, do Messias que viria. E olha o que diz Isaías 53, versículo 8, que é exatamente o que Jesus está fazendo referência aqui nesse texto do Evangelho de Marcos. Isaías 53, versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. É exatamente essa profecia que Jesus está fazendo referência quando ele diz assim: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ele foi cortado, ele foi arrebatado, ele foi ferido por causa de mim e de você. E ali sim, ali era um momento de tristeza. Mas enquanto o noivo estava com eles, enquanto o noivo estava ali ensinando, curando, fazendo maravilhas, operando sinais, havia motivo de tristeza? Não, era de alegria, de contentamento, de festa. Era comparado à festa de casamento.
júbilo. Mas dias virão. E eu fico imaginando o que aqueles discípulos pensaram nessa hora. O que eles imaginaram que Jesus estava falando aqui? O que aqueles homens pensaram? Dias virão, contudo, em que ele será tirado do noivo, e nesse tempo jejuarão. O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, tudo aquilo que Jesus vai passar na mão desses homens, está retratado aqui de forma profética. Ele já está visualizando lá na frente o que vai acontecer. A oposição aqui, ela ainda está muito pequena. Ela ainda está no nível dos questionamentos. Mas esses questionamentos vão crescendo, depois eles vão tramando e eles vão levar Jesus à morte. E aí os discípulos, eles terão motivo para jejuar. Mas aí Jesus vai usar mais duas figuras aqui, e ele vai chamar a nossa atenção, e eu estarei concluindo a mensagem. Ele diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. O que Jesus quer dizer com isso? O que tem a ver essas imagens que ele está utilizando com a festa de casamento e com a pergunta daqueles homens, o questionamento daqueles homens? Jesus ainda está respondendo o questionamento deles. O questionamento deles, vamos lá, olha como é que diz. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? É a resposta de Jesus: por causa da festa de casamento. Eles estão num contexto de júbilo, de celebração, de regozijo, de alegria. E vocês sabem muito bem, vocês são judeus, e vocês sabem que no contexto de casamento, de uma festa de casamento, não tem espaço para jejum. Eles são livres disso. Mas aí ele não para aí, ele vai responder dizendo também o seguinte: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Você já pegou assim uma camisa sua que ficou velhinha, puída, que chama, né? Ficou velhinha, fraca, que você tem até medo de lavar. Aí de repente naturalmente ela rasgou ali. Você pega um pano novo, um pedaço de pano novo e coloca ali? Claro que não. Até porque quando aquele pano também ele for lavado e ele for ficando velho, ele vai puxar aquela camisa que já está fraca e vai rasgar a camisa. Aí ele usa outra imagem. Qual é a outra imagem? Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. O que era um odre? Um recipiente de couro onde eles armazenavam o vinho. Só que um odre já velho, que já curtiu muito vinho, ele não tem mais elasticidade, ele não consegue mais dilatar, né? Dilatar é uma coisa, delatar é outra, né? Dilatar. Ele não consegue mais dilatar normalmente. Se você coloca um vinho novo em odres velhos, o que vai acontecer? Você encheu aqueles odres, você tampou para curtir aquele vinho ele vai fermentar, e aí ele vai começar a fazer pressão. E como o vinho é novo, é bom, ele pode romper aqueles odres. Então põe-se vinho novo em odres novos. Porque à medida que o vinho vai fazendo pressão, vai fermentando, aquilo ali vai esticando também junto com o vinho, e ele é novo, ele vai resistir, ele vai chegar no ponto. A questão é, o que isso tem a ver com a pergunta desses homens?
Tem tudo a ver, meus irmãos, porque o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: o Evangelho, o ensino de Jesus, a prática do Evangelho não cabe na religiosidade farisaica. Não tem como misturar. O Evangelho é esse pano novo, é esse vinho novo, que quando ele chega, ele rasga ou ele rompe toda e qualquer estrutura religiosa, legalista, farisaica. Ele quebra as estruturas. Ele não se coaduna com esse tipo de prática religiosa. Não é que Jesus quebre a lei de Deus, não, a lei de Deus, ela é eterna. O jejum que estava lá estabelecido na palavra de Deus deve ser cumprido. É claro que dentro agora de uma visão mais ampla do Novo Testamento, porque a revelação é progressiva. Mas o que Jesus está dizendo é que não tente pegar o ensino dele, o evangelho que ele está trazendo, e colocar dentro de uma caixinha legalista, farisaica, religiosa, que vai romper, vai rasgar, não vai caber. Ele está indo de encontro, meus irmãos, àquele legalismo farisaico, hipócrita dos fariseus, que a lei dizia que você deveria jejuar em ocasiões especiais, e eles começaram a inventar regras e mandamentos e mais mandamentos, a ponto de estabelecerem jejum 2 vezes por semana. E o que eles faziam? Jejum não tem a ver com funeral. Eles ficavam com a cara triste, eles não lavavam o rosto, eles ficavam com a pior roupa que tinha, eles ficavam nas encruzilhadas das ruas, eles ficavam com aquele semblante abatido. Sabe aquele religioso? Sabe aquela figura religiosa que você olha assim e você diz, meu Deus do céu. É aquela piedade farisaica, aquela piedade que é simplesmente uma piedade exterior, é estereótipo. A pessoa jejuma, a pessoa diz, olha pastor, eu sou crente, viu? Eu leio a Bíblia todo dia, eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo. Tem ninguém aqui na igreja mais crente do que eu. Meu Deus do céu. Igual a irmãzinha que chegou para outra no posto de saúde, lá na minha cidade, lá em Currais Novos. Chegou para outra e disse assim, as duas conversando, né? Uma de uma igreja legalista, daquela que a saia lá no dedão do pé, o cabelo lá no sapato, não corta cabelo, não usa brinco, não bota batom, não faz nada disso. E estava lá, a irmãzinha legalista, na figurinha legalista. E a outra presbiteriana, calça comprida, de batom, cabelo ajeitado, como uma presbiteriana deve ser. Não uma perua de Jesus, mas uma mulher bonita, enfeitada, mas cuidado com os extremos. Você nem pode ir para o extremo do legalismo, da saia no dedão do pé, mas também você não pode ir para o outro extremo da saia, da calça que desenha o seu corpo. E que quando o cara olha, só falta ver os órgãos internos. Cuidado, sensualidade é pecado. É pecado. Então não estou dizendo que você vai usar uma blusa lá embaixo, mas também cuidado com a blusa que você usa, porque se a blusa que você usa só está cobrindo as pontas dos seus seios e os seios está todo de fora, você está pecando. Você está indo de encontro à palavra de Deus. Mas a irmãzinha lá não era dessas peruas de Jesus, não. Ela era uma presbiteriana chique, uma presbiteriana que se atavia mesmo, limpa, né? Limpa, toda limpinha, toda ajeitada, vai para o salão, corta as unhas, usa uma calça comprida bonita, uma roupa bonita, linda, linda. Aí a outra conversando, aí a irmãzinha presbiteriana começou a falar da palavra de Deus. Ela disse assim, fulana, você é crente? Sou. De onde? Da presbiteriana. Meu Deus do céu, jamais imaginaria que você era crente. Por quê? Por causa do seu jeito, da sua roupa e tal. Não, você não tem jeito de crente, não. Aí a irmãzinha presbiteriana,
mas que não leva desaforo para casa. Aí disse assim, agora você é crente, né? Aí ela disse, é. Você conheceu por causa da minha roupa? Ela disse, não, por causa do tamanho da sua língua. Eu sei, mas qual é a sua igreja? Não foi nem por causa da roupa, por causa do tamanho da sua língua. Legalismo. Oh, meus irmãos, a igreja evangélica brasileira é uma igreja, na sua grande maioria, legalista. Onde a gente define alguém que é crente por causa do tamanho da roupa, do tamanho do cabelo, porque não usa isso, não usa aquilo. Onde você considera um pastor por causa da gravata, do paletó. Sabia que tem pessoas que dizem assim, pastor, como é que o senhor prega? Como é que o senhor conseguiu? A primeira pergunta do cara é assim, como é que você conseguiu abolir o paletó lá na igreja de Pirangi? Porque lá em Pirangi é mais importante a palavra, não é o paletó. E no dia que a igreja quiser o paletó, eu trago o paletó e eu boto ele aqui no púlpito. Se ele pregar... O legalismo. Eu não estou dizendo que o pastor não possa usar um paletó, uma gravata. Eu até, de vez em quando, uso. E minha mulher fica pegando o pé. Olha, você devia botar uma gravata, você fica mais bonitinho. É porque, às vezes, eu me sinto um bujãozinho amarrado assim, sabe? Mas, veja, isso é legalismo, meus irmãos. Quando eu olho para alguém, eu digo que a pessoa só pode pregar se ela tiver de paletó e gravata. Quando eu olho para uma irmã, eu digo que ela só é crente se ela tiver com a saia lá no dedão do pé, ou se o cabelo dela for lá embaixo, não for um cabelo tratado, nem cortado. E nós não estamos preocupados com o interior, com o coração. E aí há uma expressão nesses meios legalistas, mas Jesus não é açougueiro para estar preocupado só com o coração. Eu sei disso. É claro que quando o seu coração é transformado, o exterior é transformado. Mas a gente tem que ter cuidado com legalismos. A gente tem que ter cuidado com regras de homens, com mandamento de homens, que oprime, principalmente nessas igrejas legalistas, principalmente quem são oprimidas são as mulheres. Porque o mesmo pastorzinho legalista que fica botando regra para as irmãs da igreja, ele usa paletó da Brooksfield, ele usa um boto no paletó de ouro, anel de ouro, de formatura. Não é joia, não? Por que o pastorzinho pode usar um anelzinho de formatura bonitinho, com uma pedra bonita, e a irmã não pode usar um brinco? Por que ele pode botar um boto bonito de ouro, às vezes até com um símbolo da igreja, e a irmã não pode usar uma joia? Então quem sofre nas igrejas legalistas são as mulheres que são oprimidas, aí sim, são oprimidas por pastores legalistas. Mas o evangelho, meus irmãos, ele rompe isso. O verdadeiro evangelho, ele quebra qualquer legalismo humano, qualquer regra humana. Ele mostra a beleza. Evangelho é festa, é celebração. Há pessoas que estão nas igrejas, meus irmãos, que são tristes, deprimidas, aspecto de louco. Gente que vive cabisbaixa. Gente que não é feliz. Por quê? Olha, pastor, muito difícil ser crente. Difícil ser crente? Ô, meu irmão, é difícil se for com os seus méritos. Não, olha, ser crente é uma provação. Ser crente é uma provação. Meu amado irmão, ser crente é seguir Jesus, é ser perdoado por Jesus, é ser amado por Jesus, é saber que eu sou salvo, é saber que eu vou morar no céu, que nada depende de mim, que tudo depende dele, que eu fui alvo do amor dele. Agora, se depende de você, meu irmão, se depende da calça que você veste, da saia que você veste, das coisas que você faz, aí sim, por isso você está triste. Sabe por quê? Porque o legalista, ele é hipócrita. O legalista, o que acontecia com os fariseus? Eles criavam regras, mas eles mesmos não se submetiam a elas. Eles não cumpriam. O legalista é hipócrita. Sabe o que acontece nessas igrejas legalistas? Na frente do pastor, todo mundo se comporta bem. Todo mundo veste a roupinha adequada, todo mundo usa uma linguagemzinha correta, todo mundo cumpre a regrinha da igreja. O pastor não está vendo, aí acanalha tudo. No evangelho, na frente do pastor, sem o pastor, sem a presença dos pais,
a pessoa não vai pecar, sabe por quê? Não é por causa do legalismo da igreja, ela não vai pecar porque ela ama Jesus Cristo. Ela sabe o que Jesus Cristo fez por ela. O evangelho mudou a vida dela, transformou a vida dela, e agora ela vive para a glória de Deus. Então ela vai ter cuidado com o que veste, ela vai ter cuidado com o que fala, com o que escuta, com aquilo que ela coloca sobre a sua vida, não porque um homem, um pastor, um conselho, uma igreja, uma convenção determinou, mas porque Deus fala ao seu coração e porque ela quer amar o Senhor. Então a irmã, quando vem para a igreja, ela vai na frente do espelho, ela diz: será que essa minha roupa está glorificando a Deus? Não é o que o pastor vai pensar, não é o que o outro vai pensar. Será que essa minha roupa está glorificando a Deus? Isso é diferente de legalismo, irmãos. Isso é viver para a glória de Deus. Essa minha roupa aqui não está glorificando a Deus, não está legal, porque ela vai chamar a atenção para o meu corpo, ela vai fazer o meu irmão pecar. Essa roupa aqui, o propósito que eu vesti ela, não é um propósito nobre, então eu não vou vestir ela, eu vou mudar. Mas não é porque está na regrinha da igreja presbiteriana, nem porque o pastor Diogo ou o conselho determinou. É porque você quer agradar o seu Senhor. Você quer agradar o Senhor. Quando a gente vive assim, meus irmãos, a coisa muda. Sabe o que é legalismo? Você tem que dar o dízimo tem que ser declarado, você tem que, senão você não é líder, senão você não é nada. Sabe o que é o evangelho? Meu irmão, você vai trazer o seu dízimo porque você ama a Deus, porque você sabe da importância disso na obra do Senhor. Mas eu não vou estar fiscalizando você, não. Eu não vou estar atrás de você, não. Eu não vou estar preocupado em estar aqui criando regras para pegar você no contrapé, não. Cuidado com o legalismo. São os extremos. A gente tem a tendência de ir para o liberalismo. Eu estou falando aqui no liberalismo, não liberalismo teológico, alguns até vão, mas eu estou falando aqui no liberou geral. Então, tem muita gente que diz assim: não, eu vou para a igreja presbiteriana porque lá tudo pode. Quem foi que disse a você que aqui tudo pode? Se você está vindo aqui para a igreja presbiteriana porque aqui tudo pode, você se enganou. Agora, aqui tem algumas coisas que não podem, não é por causa de mim, é por causa de Deus, da palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus, você vai descobrir muita coisa que não pode. Mas não é porque a igreja criou, é Deus. Então a gente precisa ter cuidado, porque tem gente assim: vou para a igreja presbiteriana porque tudo pode, lá é liberal. Então lá eu vivo do jeito que eu quiser, e não é uma igreja legalista, lá não tem esse negócio de roupa, disso, daquilo outro. Então lá eu libero geral. E isso me entristece profundamente, meus irmãos. Porque tem pessoas que até vêm de outras denominações, e lá na outra denominação, ela vivia uma vida até regradinha. Aí quando ela chega na igreja reformada, conhece a teologia reformada, parece que ela não entendeu aquilo que ela acha que abraçou. Por quê? Porque libera geral. Aí passa a escutar tudo, a fazer tudo. Tem uma galera que já começa a beber, outras já começam a se vestir de forma sensual, já não começa mais a ter nenhum pudor nas suas vestes. Não só as mulheres, mas também os homens. Não só as mulheres, mas também os homens. Eu já tive aqui na nossa igreja de ligar para irmãos e dizer assim: meu irmão, não leva mal não, mas essa sua foto aí no WhatsApp ou no seu Instagram não está legal, meu irmão. Porque, meu irmão, o cara está no grupo da igreja e aí ele fica botando foto, sensualizando. No grupo da igreja? Para as irmãs da igreja tá vendo? Penteadinho de cabelo, mostrando. Aí, meu irmão, você acha que essa foto ela está agradando a Deus? Qual foi a motivação de você botar essa foto? Irmãs também. Irmão, eu já tive caso, não foi aqui na nossa igreja não, graças a Deus. Graças a Deus. Mas foi uma de nossas congregações. A irmã foi para a praia e colocou uma foto de biquíni com o bumbum para cima, no Facebook e no Instagram. Puxa vida, meu irmão.
Eu digo assim, será que uma serva de Deus, uma pessoa que tem temor a Deus, ela não sabe que ela está pecando e está levando outros a pecar? E aí, lá vai o pastor, né? Às vezes até porque o marido é um banana. É um banana. Porque se você, a sua esposa, se veste de forma sensual e você não faz nada, você espera que o pastor, que outra pessoa veja e que vai chamar a atenção, é porque você é um banana, meu irmão. Você precisa mudar. Então, lá vai o pastor ter que reclamar. Ou ter que pedir uma irmã da igreja para reclamar. Mas o outro extremo também é errado, o legalismo. Que Deus nos ajude a entender o que é o evangelho. Evangelho é festa, é celebração, é alegria, é regozijo, é a presença do noivo. Evangelho é liberdade. Evangelho é você viver para a glória de Deus. Eu sou livre. E porque eu sou livre, eu posso escolher entre beber e não beber. Porque eu sou livre, eu posso vestir uma roupa ou não vestir aquela roupa. Porque eu sou livre, eu posso ir a determinados lugares ou não posso ir. Porque eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sei escolher o melhor para a minha vida. Não preciso de pastor, de presbítero, de ninguém para estar me vigiando. Os policiais de Jesus. E eu termino dando essa dica aqui. Cuidado, irmão. Eu citei aqui alguns exemplos, mas que foram escrachados, né, nas redes sociais. Mas cuidado para você não se tornar um policial de Jesus, viu? Porque o que tem mais nas igrejas, e na nossa igreja não é diferente, são aqueles irmãozinhos ou irmãzinhas de oração que vivem vigiando a vida dos outros. Deixe a vida do pastor, das meninas da igreja, dos jovens da igreja em paz. Cuide da sua vida. Vá dar uma olhadinha no espelho. Dá uma olhadinha no espelho para ver. Ou então grave o seu dia a dia e depois vai dar uma olhadinha na sua língua. Para você ver quanta coisa precisa mudar. Porque enquanto a gente está preocupado com o pastor, com a mulher do pastor, com as jovens da igreja, sabe aquelas irmãs recalcadas? Que ficam olhando para as meninas da igreja e procurando defeito? Para a roupa das meninas, para o penteado das meninas. Ela queria ter o corpinho das meninas, mas ela fica reclamando. Ainda, pastor, você não está vendo essas meninas da igreja, não? Não está dizendo assim, minha irmã, você queria estar no lugar dela, não queria, não? Sou miserável. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a entender o que é o evangelho. Vamos ficar de pé para nós orarmos?